Boa tarde. A nossa gratidão à Régina pelo convite, à Ivana pela acolhida e pela sempre disposição de nos incentivar, aos que nos antecederam, o doutor Vicente, o doutor Hélio, a nossa gratidão a todos. Sabemos das implicâncias, das dificuldades de todos aqui estarem no sábado à tarde para a realização desse seminário. E um seminário de grande importância, porque também fazemos o atendimento fraterno na nossa casa espírita. E a gente sabe a gama de dificuldades, problemas, dores, aflições que envolve as pessoas que adentram a casa espírita. Daí a necessidade de termos sempre em mente a importância desse trabalho, do atendimento fraterno. E nós fomos procurar Santo Agostinho, doutor da Igreja, uma das mentes mais ilustres do cristianismo, um teólogo, um filósofo. Santo Agostinho é um dos espíritos que assinam a codificação da doutrina espírita. Temos, assim, uma grande empatia com Santo Agostinho, estudamos no colégio agostiniano por 8 anos e aprendemos a respeitar, admirar e a venerar essa figura ímpar do cristianismo primitivo. E a figura de Santa Mônica, porque nos foi passado que Santo Agostinho se tornou Santo Agostinho devido às orações da mãe dele, Santa Mônica. E ele, intelectual, escreve livros, A Cidade de Deus, onde ele vai falar da importância de uma cidade, como deveria ser uma cidade, a imaginação dele com relação à cidade, que seria a cidade de Deus. E Confissões, que é uma autobiografia. E num determinado momento da sua história, ele diz: a fé procura, o intelecto encontra. E foi procurando que nós encontramos 3 vertentes que estão sendo objeto do nosso estudo nesta tarde, no aspecto da fé, no aspecto da ciência e no aspecto da lei. Vimos a introdução trazida pela própria Federação Espírita, a abordagem da importância do trabalho na casa espírita, o trabalho da assistência, do acolhimento fraterno. Vimos a excepcional exposição do nosso doutor Vicente, falando sobre os aspectos da ciência. E coube a nós falar sobre os aspectos da legislação. Sabemos que a legislação ela é dinâmica, porque ela acompanha o desenvolvimento da sociedade. Antes, nos primórdios, temos a lei de Talião, trazida por Moisés, do olho por olho, do dente por dente, mas talvez essa justiça, embora nós a condenemos com veemência, não tenha sido a pior delas, porque existia a justiça, ou houve a justiça das ordalhas. E essa justiça das ordalhas, que foi um período da Idade Média que ela foi bem desenvolvida, bem acolhida, bem praticada, consistia que aquelas pessoas que imaginavam que elas haviam cometido algum delito, essas pessoas eram colocadas à prova. E se elas saíssem bem dessas provas, elas eram consideradas inocentes. Se saíssem mal, elas seriam consideradas culpadas. E vamos ver as provas como aconteciam. Pegava-se uma água bastante contaminada e dava para determinada pessoa beber. Se ela saísse bem, se ela não morresse, se não tivesse uma enfermidade muito grave, ela era considerada inocente. Ou às vezes também havia um poço cheio de serpentes, de animais perigosos, colocava-se aquela pessoa naquele local, e se ela também saísse viva dali, ela realmente
era inocente. Existiam outras práticas semelhantes a essa, a água fervendo, os metais incandescentes, se mandava-se segurar um material incandescente, um ferro incandescente, se ela não queimasse, ela era inocente. Então, a lei foi evoluindo, foi melhorando, porque a lei segue os anseios da sociedade. E foi isso que Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos traz na codificação. Nessas 3 vertentes que estamos falando, que estamos observando os aspectos legais. Na questão 794 do Livro dos Espíritos, ele, Kardec, vai perguntar: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? As leis naturais são as leis de Deus. Então, ele está perguntando se a sociedade poderia ser regida somente por essas leis naturais. Evidentemente que poderia, se a sociedade fosse melhor. Mas, no entanto, nas condições que nós estamos, há necessidade de uma lei para coibir abusos ou qualquer outro tipo de atos ilícitos. E vamos ver a resposta. Poderia, se os homens compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Então, nós sabemos que as coisas acontecem assim. E ele continua: qual a causa da instabilidade das leis humanas? E vem a resposta: nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem em seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são feitas para todos se identificam com a lei natural. E vem o comentário do próprio Kardec, da codificação. A civilização criou novas necessidades para homens, e essas necessidades são relativas à posição social de cada um. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através de leis humanas. Sob a influência de suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural, e que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. A lei natural, portanto, a lei de Deus, é sempre a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar na infância da humanidade o direito do mais forte. Como as nossas leis são efetivadas por pessoas como nós mesmos, com condições limitadas de observação, de evolução espiritual limitada também, muitas vezes as leis são inócuas, são frágeis, mas temos a esperança e a certeza que, à medida que a sociedade progride, essas leis também progredirão. E ele continua: a severidade das leis penais não é uma necessidade do estado atual da sociedade? Aí a gente vê a severidade das leis penais, já melhorou bastante, porque em muitos países hoje já não existe pena de morte, muitos países, inclusive o Brasil, não existem penas perpétuas, mas nós estamos com a discussão bastante acalorada com relação à maioridade penal. E aí a gente vai ver na sequência das respostas de Kardec que o remédio, a solução é a educação. Portanto, se educar os jovens, se cuidar mais da infância, mais da juventude, não haverá necessidade, mais da família, não haverá necessidade de punir esses jovens, porque daqui a pouquinho serão 14 anos, depois 12 anos, então vai dificultando cada vez mais as condições de evolução espiritual dessas pessoas. E ele vem: uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode formar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas.
E continua, como o homem poderia ser levado a reformar suas leis, isso acontecerá naturalmente, pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem que o guiam na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Espera. Então, ele está nos falando que, pela força da exemplificação de alguns, a legislação poderá ser modificada. E aí a gente observa, lá na Índia, num período em que Mahatma Gandhi realizou o grande trabalho da não violência, ele foi contra princípios da legislação, normas legais, no aspecto, por exemplo, do sal, da extração do sal, que era um trabalho que deveria ser realizado tão somente a taxação do sal, aumentando o imposto com relação ao sal, e ele realiza aquele trabalho de não violência para que os indianos, os hindus, tivessem condições de comprar o sal numa condição econômica, financeira mais barata. Da mesma maneira, ele fez com relação à automatização dos tecidos. A gente sabe que a Índia tem uma potencialidade de tecidos maravilhosos, muito coloridos, muito bonitos, e num determinado momento também, a Inglaterra entendeu que esses tecidos deveriam passar por máquinas, diminuiria assim o emprego. E ele então começa a fazer aqueles safaris, aquelas túnicas que ele usou durante muitos anos, até o final da vida dele, para mostrar para os ingleses que eles sim poderiam viver sem aqueles tecidos, mas que não poderia tirar o emprego das pessoas. Então ele realiza um trabalho que acabou modificando não somente a lei, o país tornou-se independente exatamente pela injunção, pelo trabalho que ele realizou naquele momento ali na Índia. E Kardec, preocupado com essas questões de aspecto legal e também envolvido nos aspectos da ciência e da fé, ele nos fala que fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas e em todos os tempos da humanidade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Então, ele está conclamando, nos orientando a todos os espíritas, a todos que se envolvem com a doutrina espírita, observar, analisar, refletir, porque quando a gente analisa, quando nós refletimos, e para que isso aconteça, há necessidade de que tenhamos o conhecimento, através das leituras, através da literatura espírita, nós temos condições de discernir o que é certo, o que é errado, e daí não há necessidade, ou não seremos jamais fanáticos, mas convictos. A pessoa que estuda, que se prepara, ela se torna convicta com relação à doutrina espírita. Nós vimos o trabalho trazido pelo Dr. Vicente, ele é um convicto que a cura pode existir dependendo da combinação de determinados genes, de determinadas situações próprias do organismo humano. O organismo pode reagir em determinadas situações. E nós começamos observando essa preocupação de Kardec com relação também à mediunidade, quando ele lança o livro dos médiuns. Porque quando nós falamos em Kardec, nós sempre dizemos que ele é o codificador da doutrina espírita. Codificador é aquele que formaliza código. Código é norma de conduta, é norma de vida, é orientação para uma pessoa, para uma comunidade, para um país. Quando nós falamos numa constituição de um país, nós estamos falando que todas as pessoas devem respeitar e cumprir aqueles princípios constitucionais. Todos nós, independente de condição de juristas ou não, nós sabemos que as coisas são assim. Quando nós falamos que Kardec é o codificador da doutrina espírita, portanto, ele nos trouxe um código. E esse código deve ser seguido por todos os espíritas. E aonde está escrito esse código de Kardec? No Livro dos Espíritos. 1019 perguntas, ou 1018, dependendo, porque tem, às vezes, uma edição que multiplica
faz uma questão A, e aí então fica de 1018 ou 1019. Normalmente a gente diz 1019 perguntas. Essas 1019 perguntas, com as suas respectivas respostas, é o Código dos Espíritas. Então, muitas casas espíritas, que se intitulam espíritas, têm determinados tipos de práticas que não são práticas de doutrina espírita. Resolve? Muitas vezes pode resolver. É doutrina espírita? Não, porque não está inserido no Código da Doutrina Espírita, que é o Livro dos Espíritos. E nós temos também um manual, nós espíritas temos um manual que é o Livro dos Médiuns. Então, a pessoa, para sentar a uma mesa mediúnica, para realizar um trabalho mediúnico, há necessidade que ela tenha o estudo do Livro dos Médiuns. Seria mais ou menos a mesma coisa de dizer para um médico, uma pessoa que não seja médica vai lá operar, ele não vai dar conta, ele não sabe fazer. Então, se nós temos a pretensão de sentarmos a uma mesa mediúnica, de ministrarmos o passe, de realizarmos um trabalho na casa espírita, na área da espiritualidade, é imprescindível que tenhamos o conhecimento do Livro dos Médiuns. Kardec, então, tinha essas preocupações e nos conclama a esse estudo. E aí a gente vai lá no Velho Testamento, porque observamos que os procedimentos mediúnicos, que sempre existiram no mundo, desde que o mundo é mundo, eles, naquele período das mesas girantes, esses procedimentos, a maneira de se realizar a mediunidade, ela vai sendo alterada, ela vai melhorando, ela vai evoluindo. Porque se nós formos lá, no Condado de Nova York, em 1848, que quando inicia, segundo os literatos, o espiritismo moderno, a gente vai ver que lá eles estavam trabalhando com pancadas. Os espíritos batiam, faziam barulho, e daí então começaram a observar e chegou-se à conclusão que era manifestação de espíritos. Da mesma maneira, quando Kardec chega para observar aqueles fenômenos que lá estavam acontecendo, eram também pancadas, eram lustres, eram coisas girando, as mensagens vindas através de lápis amarrados nas cestas, nas pranchetas, e foi evoluindo, e nós temos a beleza da codificação da doutrina espírita. Nós temos a beleza da obra de Chico Xavier, porque muitas vezes a gente não para pensar na importância do Parnaso. O Parnaso de Além-Túmulo é o primeiro livro do Chico, e o Espírito Emmanuel, que é o mentor espiritual da obra literária de Chico Xavier, foi de uma sabedoria preciosa. Ele sempre sábio, mas ele traz um livro que é poema, poesia. As pessoas que entendem da arte da poesia, os que já estudaram alguma coisa com relação à poesia, que fizeram cursos relacionados à poesia, essas pessoas sabem que é o gênero literário mais difícil de se executar, porque ele precisa de métrica, rima e estilo. E todos esses elementos estão no Parnaso. Cada um daqueles poetas com a sua métrica, a sua rima e o seu estilo próprios. Então, nós começamos lá nas pancadas do Condado de Nova York e vamos chegar à obra de Chico Xavier, a primeira, e depois toda a obra da ciência trazida por André Luiz e a maravilha do trabalho realizado por Emmanuel. E lá no Velho Testamento começamos a observar como é que será que funcionava, será que tinha mediunidade? Como é que funcionava? Será que tinha cura espiritual? E vamos procurar. E aí achamos no Velho Testamento, no livro de Números, os mordidos por serpentes. Muito interessante esse relato trazido em Números 21:9. Números é um dos livros do Velho Testamento que compõe o Pentateuco mosaico. As pessoas começaram a reclamar, aqueles que haviam sido retirados do cativeiro do Egito, começaram a reclamar. Reclamavam de Deus, reclamavam de Moisés, uma coisa assim, bem, que até hoje nós sabemos que muitos ainda reclamam de tudo e de todos. E eles começaram a reclamar,
E o Senhor, que era o Senhor dos exércitos, o Deus de Moisés era bastante diferente do Deus de Jesus, esse Senhor permitiu que serpentes começassem a picar aqueles que reclamavam. E as pessoas começaram a morrer. E aí então Moisés clama ao Senhor e ele diz assim: faça uma serpente de bronze. Olha o simbolismo já entrando aí. Já existia naqueles bezerros de ouros, naquelas situações que a gente conhece da história. Faça uma serpente de bronze. Coloque em cima de uma árvore, de maneira que todas as pessoas possam ver essa serpente. E quando elas forem picadas, elas olharão para a serpente, pedirão a Deus e serão curadas. E muitas foram curadas, sim. Mas também tem a cura de Miriam. Miriam, aqueles que já assistiram os 10 Mandamentos, ou mesmo o filme de Moisés, parece que até está passando aí, devem se lembrar que é aquela menina que coloca o cestinho na água. E ela também, nesse momento de partida do Egito, no cativeiro, ela também começa a reclamar. E ela é acometida de lepra. E nós sabemos que a lepra era uma doença estigmatizadora, que as pessoas tinham pavor só de falar o nome. E nesse momento, então, Moisés clama ao Senhor e ela é curada. Vimos 2 situações que tão somente pelas orações as pessoas foram curadas. No Novo Testamento, Jesus. Quantas e quantas curas foram realizadas por ele. Da mulher hemorroíça, Bartimeu, o cego de Jericó, o paralítico da piscina, o moço da cama, curas de obsessões e ainda o despertar de mentes, como é o caso de Zaqueu, o caso de Miriam de Magdala. Da mulher hemorroíça, que é aquela que vertia sangue por mais de 12 anos, e procura Jesus num desespero atroz, porque ela era estigmatizada, porque sangrava, muito frágil, porque estava com esse fluxo sanguíneo, não consegue chegar próxima a Jesus, coloca as mãos nas suas vestes pelas costas, e ele diz: sinto que de mim saiu virtudes. Pergunta primeiro quem o tocou, e os apóstolos, certamente Pedro, né? Ah, não sei quem tocou não. E ele diz: sinto que de mim saiu virtudes. Ela foi curada instantaneamente, e aí vem os aspectos da gratidão. Essa senhora acompanha Jesus por todo o período, inclusive no momento do martírio. Ela é a Verônica, aquela que seca o rosto de Jesus e que é apresentada nas procissões da Semana Santa. Esse fato é trazido pela tradição judaica, que a Verônica é ícone verdadeiro, quer dizer Verônica, no grego, do latim, e ela a tradição hebraica diz isso, e Amélia Rodrigues, a grande poetisa do Evangelho, também diz a mesma coisa, seguiu Jesus, um trabalho de gratidão. O cego de Jericó é aquele que clama ao Senhor, Senhor, Jesus, filho de Davi. E Jesus também, aquela quantidade de pessoas se aproxima, e Jesus pergunta a ele o que ele queria. Ele diz que queria enxergar. Jesus restitui a vista a ele e diz mais uma vez: a sua fé te curou. O moço da cama. Uma das histórias mais lindas que tem das passagens de curas de Jesus, porque esse moço da cama é aquele paralítico que estava deitado numa cama, e ele mostra quando ele sai à procura de Jesus, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, e 4 pessoas levaram essa cama, 4 pessoas fizeram essa caridade a esse jovem. Então, ele tinha 4 amigos. Olha que homem precioso, tinha 4 amigos, é muito amigo. Levaram e não ficaram satisfeitos de chegar lá
e observar que tinha tanta gente que ele não poderia ser atendido, que ele não seria atendido. Eles abrem uma fresta no telhado, olha, vencendo as dificuldades, as adversidades próprias, e colocam Jesus, o paralítico, de frente a Jesus. E essa passagem é tão linda, porque Jesus diz a ele assim: os seus pecados são perdoados. A hora que ele fala, os seus pecados são perdoados, foi aquele burburinho, judeus, censurando o comportamento de Jesus, porque quem no entendimento deles poderia curar seria somente o Deus, Jeová. E ele, entendendo aquela censura, ele pergunta: qual é mais fácil? Eu perdoar os pecados dele, ou eu dizer a ele, pega a sua cama e anda? E ele determinou que ele pegasse a cama e andasse. Então esta é a cura do moço da cama. Tem aquele também paralítico que estava ali próximo à piscina, 38 anos, e que Jesus também o curou. Mas poderíamos ficar aqui muito tempo ainda, lembrando as curas que Jesus realizou. Mas não foi somente Jesus. Os apóstolos também realizaram muitas curas. A Casa do Caminho foi uma bênção no começo do cristianismo. A Casa do Caminho foi onde abrigou Gesiel, que seria o futuro apóstolo Estevão. Mas existe uma passagem em Atos dos Apóstolos que fala como os apóstolos curavam as pessoas. É aquela passagem onde está o apóstolo Pedro e o apóstolo João se dirigindo ao Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era algo monumental, o segundo templo. O primeiro templo, criado pelo rei, construído pelo rei Salomão, foi destruído pelos babilônios. E o segundo templo, por Herodes o Grande, que foi destruído nos anos 68 e 70 da era cristã, pelos imperadores romanos Vespasiano e Tito, onde ali estava o nosso Públio Lentulus, que perdeu a visão exatamente naquele momento ali, no Templo de Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi destruída. Hoje, quando a gente vê o arrimo do muro, que sobrou, que deve ser da largura desse auditório todo aqui, a gente fica imaginando tamanha barbárie, né? Tamanha fúria, porque destruíram tudo. O templo não existe mais. Mas então Jesus estava, os dois apóstolos estavam se dirigindo ao templo e tinha um coxo de nascença. E esse coxo, essa pessoa que não andava, estende as mãos pedindo uma esmola. E o apóstolo Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Foi a mesma frase que o Papa Francisco usou no Brasil, quando ele chegou diante de todas aquelas autoridades constituídas, ali no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Ele começa exatamente com essa frase: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho amor para dar a todos. Foi o que o Papa Francisco disse. E o apóstolo Pedro então diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olha nos meus olhos e em nome de Jesus levanta e anda. Ele levantou, titubeando no começo, mas andou. E daí para frente, por onde os apóstolos andavam? Está em Atos, obrigada, bem. Está em Atos dos Apóstolos. Por onde os apóstolos andavam, a sombra, eles iam passando, fazendo sombra, a sombra deles curava as pessoas. Muitos foram curados por apóstolos e discípulos de Jesus. E já na Idade Média, nós vamos ver também curas do cristianismo, porque vamos nos lembrar que até o século III, a religião oficial ainda não era, os romanos ainda não tinham dominado aqueles caminheiros, aqueles filhos do caminho, filhos do Calvário, porque a palavra cristão
começa com o evangelista Lucas lá em Antioquia. Então a gente colocou por uma questão didática curas do cristianismo. 3 que vamos citar na Idade Média. Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, ele tinha uma mediunidade semelhante à mediunidade de professor Eurípides Barçanufo, o nosso querido Eurípides lá de Sacramento. Saía do corpo, realizava operações, realizava trabalhos. A gente sabe, todos nós que já vimos a biografia de professor Eurípides, sabemos dessa mediunidade dele, né? Incorporeidade. Existem a mediunidade que ele possuía também, com grande destaque, era a oratória. Grande orador que foi Antônio de Pádua. Na verdade, ele nasceu na cidade de Lisboa, Fernão de Bulhões é o nome dele. Mudou-se para Pádua. Existe hoje uma igreja muitíssimo frequentada na cidade de Pádua, na Itália, onde está o corpo dele. E ele, quando falava nessa igreja lá em Pádua, toda a cidade ouvia. E por que aconteceu isso? Porque tinha uma senhora que o marido não permitia que ela fosse à igreja. E ele resolveu facilmente o problema. Falava, todos ouviam, não precisava de sair de casa. A gente sabe que o professor Eurípides também, com ele, acontecia isso. A gente sabe da bicorporeidade de professor Eurípides na história de partos e outras situações. Mas tem um destaque importante na vida de Antônio de Pádua, naquela história que muitos conhecem, que o pai estava sendo condenado, julgado, condenado, seria levado à forca, lá em Lisboa, ele em Pádua, na Itália, outro em Portugal, ele sai do púlpito e vai para defender o pai. Só que ele chegou tão somente com a oratória, foi pouco. Ele não convenceu aquele juiz, ou corpo de jurado, se é que existia. Quando ele percebe que não havia convencido, ele convida a todos para irem ao cemitério. E chegando ao cemitério, ele faz a pergunta: inquire aquele túmulo, aquele espírito que lá estava, e o espírito responde, eu imagino que através do próprio Antônio de Pádua, que a pessoa que o havia assassinado era outra. Ele foi libertado, foi inocentado, e a gente nós chegamos aqui no Brasil com uma situação semelhante a essa acontecida com Chico Xavier, onde na instrução processual foi demonstrado que aquele que havia sido condenado, na verdade, era inocente. Então, esse foi o trabalho de Antônio de Pádua, e curava as pessoas por onde ele passava. Catarina de Siena, ela viveu 33 anos, é uma doutora da igreja, mulher, doutora da igreja, é uma coisa que a gente tem que ressaltar mesmo. Ela falava e as pessoas curavam. Não havia necessidade de mais nada, ela falava e eles curavam. E ela realizou um grande trabalho da unificação do papado, porque em um determinado momento existiam 2 papas no mundo, um em Roma e outro na França. Então ela conseguiu, com o trabalho dela, unificar o papado. Isabel de Aragão, a nossa veneranda da obra Nosso Lar, é a mentora espiritual na área da caridade do trabalho de Chico Xavier. É a esposa de Dom Diniz, que é o nosso Batuíra. Olha as ligações que a gente tem com essa senhora, com essa santa, que é Santa Isabel de Aragão. Realizou um trabalho por onde ela passava também, as pessoas curavam. E em Nosso Lar tem a orientação, a palavra, a informação trazida por André Luiz, que naquela colônia, embora ela não more em Nosso Lar, ela espiritualmente ela está muito mais evoluída, à exceção do governador. Ela foi é o único espírito que já viu Jesus. Manifestou-se para Chico, pediu a ele para fazer o trabalho do pão,
ele começa a fazer o trabalho do pão e não para jamais. Ela também curava, é aquela que a gente conhece das rosas que estavam, o manto dela estava envolvido em pão, e a hora que ela abre o manto, eram rosas que estavam caindo. No século XIX, nós já temos outros médiuns, porque todos esses, evidentemente, que são médiuns, né? A gente está fazendo essa divisão para facilitar o entendimento. No século XIX, nós temos Dom Bosco. Dom Bosco, ele, a todos nós brasileiros, ele nos interessa muito, porque ele tinha uma mediunidade que se chama mediunidade onírica, que é a mediunidade do sonho. E ele disse que entre os paralelos 15 e 20, de uma região aqui do Planalto Central, surgiria uma grande civilização. Uma civilização muito evoluída, onde emanaria leite e mel. Essa civilização, esse local, é exatamente Brasília. Por isso tem a ermida Dom Bosco, muitas homenagens a ele, ali na cidade de Brasília. E a gente fica imaginando que depois dessa dificuldade, haverá de surgir mesmo uma grande civilização, muito espiritualizada, na cidade de Brasília. Isso é a separação do joio do trigo. Nós lembramos daquela parábola do joio do trigo, quando o joio nasceu junto com o trigo, e aí falaram assim, tem que separar o joio do trigo, e Jesus disse, não, vamos deixar crescer juntos e depois a gente separa. Porque se for separar agora não vai dar certo, vai misturar, a gente pode correr o risco de retirar o trigo juntamente com o joio. Então essa separação de joio e de trigo, a gente tem certeza que está acontecendo, porque o Brasil é o coração do mundo, será a pátria do Evangelho, e temos Ismael no nosso comando. Mas existe uma história muito interessante com relação a Dom Bosco. Ele, italiano, foi à cidade de Paris, e quando ele chega em Paris, uma senhora o procura, uma família, e diz assim, o meu filho está muito mal, está em estado terminal. O senhor poderia ir vê-lo? E ele responde assim, amanhã, diga a ele que vá assistir à missa na igreja da Madeleine. A Madeleine é uma igreja de Paris, que é homenagem a Miriam, Maria de Magdala. Amanhã, diga a ele para ir assistir à missa da Madeleine. Uai, mas a pessoa estava em estado terminal, como é que ele ia levantar no outro dia para ir assistir à missa lá na igreja? E a família foi embora, desolada, né? Porque ele não foi visitar a pessoa que estava enferma. E no outro dia, a hora que ele entra para celebrar a missa, está entrando o rapaz plenamente recuperado. Portanto, não precisou de imposição de mãos, tão somente pelo pensamento, pela oração, pela virtuosidade de Dom Bosco e certamente pelo merecimento da família e do próprio rapaz. Curadar, que conhecemos também, da codificação da doutrina espírita, também do século XIX, portanto, esses três que nós estamos fazendo referência são contemporâneos de Kardec. Ele também curava as pessoas tão somente com o olhar. E ele, quando se tornou padre, com muita dificuldade, porque ele tinha uma instrução acadêmica muito curta, pouca instrução acadêmica, e ouviu os párocos, os padres mais preparados, dizendo que ele não chegaria a ser padre porque ele era muito obtuso, ele era muito burro, a palavra exata foi essa, ele é muito burro. E ele voltou-se com muita humildade e disse assim, ora, mas se Sansão derrotou o Golias com uma queixada de burro, imagina eu que sou um burro inteiro, o que eu posso fazer? E fez. A cidade onde ele foi trabalhar tornou-se de muita violência, de muitas viciações, tornou-se uma cidade muito abençoada, e ele é um dos espíritos que assinam
a codificação da doutrina espírita. E aí nós chegamos no Brasil. E o Brasil, sabemos da influência dos pajés e dos africanos. O pajé, nas comunidades indígenas, não existia médico, mas existia a figura do pajé que era muito respeitada. As pessoas se curavam com os pajés, que faziam as ligações divinas, e a América pré-colombiana, ela era bastante evoluída. Os espanhóis que vieram, destruíram muito, trouxeram muita desolação, muita violência. E os índios, os astecas, os incas e os maias, no México e no Peru, e muitos também dos que aqui estavam no Brasil, realizavam muitas curas. E aí, então, começa, juntamente quando chegam os africanos, começa esse sincretismo religioso, envolveu-se com os católicos, e nós sabemos da origem da Umbanda, do Candomblé, que são seitas originárias de povos indígenas, africanos, misturado também com católicos, e uma pontada também do espiritismo. E as curas no espiritismo. No espiritismo, nós sempre citamos 3 fontes, continuamos citando 3 fontes. Nós vamos ter Dr. Bezerra de Menezes. Trabalho realizado por ele. Dr. Bezerra de Menezes era um intelectual, um homem muitíssimo preparado, um político, um cientista. Portanto, ele tinha todas as condições de entender os meandros da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela chega no Brasil falando francês, ela chega pela corte, pelos intelectuais, e ele assimilou, entendeu muito bem a orientação trazida pela doutrina espírita, mas o trabalho que ele realiza com muito vigor mesmo é no trabalho da desobsessão. As pessoas chegavam, aqueles enfermos chegavam amarrados, e ele abraçava, e todos nós sabemos que isso é um processo de espíritos que estão sendo libertados pela força moral dele, de Dr. Bezerra de Menezes. Esses espíritos, então, eram libertados e aquela pessoa, evidentemente, era curada. Tanto que no plano espiritual a gente sabe de depoimentos que foram trazidos por espíritos que reconheciam que naquele momento em que Dr. Bezerra de Menezes diz a eles: você é meu irmão, do fundo do coração mesmo, então naquele momento eles se redimem, eles se melhoram, eles voltam na sua condição espiritual, e se libertam das suas aflições, que foi exatamente o que o Vicente nos trouxe, a importância desse acolhimento na casa espírita e ao trabalho realizado por esta área do acolhimento fraterno na casa espírita. Professor Eurípides Barçanufo. Nós já falamos que ele tem uma mediunidade semelhante à mediunidade de Antônio de Paula. O professor Eurípides ele tinha algumas dificuldades na vida, vamos assim dizer, algumas questões que estavam mal resolvidas. Dentre as questões que estavam mal resolvidas estava a enfermidade da Dona Meca, que é interessante, a Dona Meca é a mãe de professor Eurípides, e quando ela dava acesso, ela desmaiava. Não podia ir à igreja, porque se ela chegasse à igreja, aquela quantidade de espírito que deve ter em igreja, ela desmaiava. E ele então era preocupado com a mãe, preocupado com as bem-aventuranças e preocupado com muitos da família que se tornaram espíritas. Aliás, todos, que estavam ali na Fazenda Santa Maria haviam se tornado espíritas. Ele consegue solucionar todos esses problemas quando ele também se torna espírita, porque a mãe começa a dar passe, e aí os espíritos foram recolhidos, acolhidos, amparados, libertados, e a situação dela acabou. A Dona Meca, que hoje dá nome a um remédio, que é um remédio para a enfermidade do câncer, a vovó Meca. As bem-aventuranças, ele entendeu, do momento em que ele foi lá na fazenda e recebeu a orientação de João Evangelista, o apóstolo. Foi esse mesmo que deu a mensagem por um médium que era analfabeto. E, por último, ele se convence e se torna um grande espírita que foi um exemplo para todos nós. Curava, tinha bicorporeidade, tinha, como falamos,
falava que todas as pessoas ouviam, quer dizer, ele tinha todos os tipos de mediunidade. Chico Xavier, que também nós conhecemos, nós não vamos dizer que dispensa comentários, porque uma vez eu ouvi uma pessoa apresentando a outra e diz assim, você não pode falar que dispensa comentários, porque se alguém não souber, fica ou continua sem saber. Mas Chico Xavier é esse manancial de paz, de bênçãos, de alegria nas nossas vidas. E muitas curas foram efetivadas através da oração de Chico e os corações que foram acalentados pelas cartas, pelo abraço, pelo carinho, pela dedicação dele. No catolicismo, nós vamos ter, na década de 50, Padre Donizete. Então, nós estamos vendo que todos esses, desde o Velho Testamento, passando pelo Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Idade Média, século XIX, e agora estamos já no século XX, com Chico, no Espiritismo, e as curas do Padre Donizete em Tambaú, no estado de São Paulo. Eram tantas curas, e as pessoas, muitas vezes, elas ficavam com o rádio ligado, pedindo a cura pelo rádio. Colocavam a água e pediam, a hora que ele começava a dar a bênção, em determinado horário, e muitas pessoas foram curadas com o Padre Donizete. Padre Pelágio, embora alemão, mas ele morava em Trindade, muitos devem ter conhecido o Padre Pelágio. Hoje ele está em muitos centros espíritas dando mensagem, mas realizou também muitas curas. No começo, ele andava a cavalo, porque não tinha outro meio de locomoção, adorava atender as pessoas necessitadas, e contam os biógrafos dele que às vezes chegava a atender até 300 pessoas por ano. Era quase que uma pessoa por dia, ou às vezes até mais de uma por dia, trabalho realizado por Padre Pelágio. Curou muita gente também, somente com a oração, somente com a bênção, somente com a água benta que era distribuída na igreja. Aqui em Goiás, na década de 20, teve a Dica, que muitos chamam de Santa Dica, que tem filmes, livros sobre a vida dela. Ela também fez muitas curas, conheci algumas pessoas que foram curadas, realmente curadas por ela, e ela também foi uma grande líder político, e daí surgiram grandes problemas, porque o interventor, o nosso presidente da época, na cidade de Goiás ainda, antiga capital, entendeu que ela poderia ser uma versão de saia do Antônio Conselheiro, que era aquele lá de Canudos, e aí então aconteceram muitas perseguições com relação à Dica, mas ela também foi uma grande médium de cura, tão somente pela imposição de mãos, ou às vezes nem isso. O Arigô. O Arigô é uma coisa muito especial, porque o Arigô, ele cortava, ele usava canivete, ele usava colher, ele fazia incisões. E quando foi na época do governo do então presidente Juscelino Kubitschek, e o detalhe é que o presidente Juscelino Kubitschek, ele era médico urologista. Ele tinha uma filha bastante enferma, e essa menina foi acometida de uma enfermidade renal. Sem tratamento, levou essa moça adolescente a Congonhas, e ela foi curada dessa enfermidade. Logo depois, a Associação Médica de Minas Gerais pede à juíza um pedido por exercício ilegal da profissão para que ele fosse preso, e realmente o juiz expediu o mandado de prisão, só que ela não chegou a ser concretizada, a prisão, porque o presidente o indultou. Então, ele não foi preso nesse primeiro momento. Mas logo na sequência, daí uns 10 anos, já no período da Revolução, novamente outra ação. E ele procurou saber, porque ele era de pouca instrução, procurou saber o que era indulto. E aí falaram para ele, quando a pessoa comete algum delito, algum crime, ela é indultada, quer dizer, perdoada, o presidente da República perdoa. Ele falou, não quero. Eu não quero isso, porque eu não cometi nenhum crime, eu não sou criminoso, eu quero ser preso.
E aí foi preso mesmo, e ficou uns 7 meses na cadeia. O detalhe é que as pessoas faziam fila. Os detentos, os soldados, as pessoas que estavam envolvidas ali naquela carceragem, começaram a ser curadas. E outros tantos que chegavam ali em Congonhas, também iam ali para a cadeia e eram curadas. Então, muitas e muitas pessoas, ele curou nesse período em que estava preso. O Arigó, médicos, cientistas dos Estados Unidos vieram para fazer uma observação com relação àquele tipo de trabalho que ele realizava e concluíram realmente que ele, evidentemente que não usaram a palavra médium, mas que ele era um grande médium. E hoje nós temos mais um médium curador, que é João de Deus. Esses últimos que nós estamos falando, eles não são espíritas. Falamos do padre Donizete, falamos do padre Pelágio, católicos, e esses 3 últimos, que foi a Dica, o Arigó e o João de Deus, eles não são espíritas. Embora lá em Abadiânia tem uma casa que se chama Centro Espírita Inácio de Loyola. Oi? Ah, sim. Então a Ivana está corrigindo ali, não mais Centro Espírita. Então ele não é espírita. Porque nós falamos no começo que espírita é aquele que segue a codificação. E tudo aquilo que não está inserido na codificação, quer dizer, nos livros da doutrina espírita, não pode ser considerado espiritismo. E aí nós observamos, então, os aspectos da ciência, muitíssimo bem discorrido pelo doutor Vicente, que nós não vamos trazer nenhuma informação a respeito. E aí vamos ver o que a lei vai falar agora, né? Vimos que existe mediunidade de todo tipo, e em todos os segmentos religiosos, ou fora de segmento religioso também, existe mediunidade. E será que é ilegal curar dentro do centro espírita? É ou não é, gente? Depende. Muito boa a resposta. Adolfo. Está aí. Assinado pelo presidente Getúlio Vargas, Decreto-Lei 3.688 de 1941, que também é chamado a Lei das Contravenções Penais. Aplicam-se as contravenções penais às regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições que por lei está subordinado ao seu exercício. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Então aqui está falando que é crime exercer qualquer profissão que não esteja habilitado para ela. Uma pessoa que não é registrada no Conselho Regional de Medicina não pode exercer a medicina. Da mesma maneira, aquela pessoa que não tenha o registro da Ordem dos Advogados, no caso, seção de Goiás, também não pode exercer a advocacia. E qualquer pessoa que se propuser a realizar alguma atividade, ela tem que ser capacitada, qualificada para tal. E aí nós vamos chegar, como é que nós vamos ficar nessa história, né? Vamos ver a Constituição? A nossa lei maior, o que fala a Constituição? O artigo 5º, a nossa Constituição é considerada a Constituição cidadã, diferente da Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos tem 7 artigos e 27 emendas. A nossa é bastante vultosa, a nossa Constituição. O Constituinte quis, num período em que estávamos saindo de uma fase de exceção, quis nos assegurar todos os direitos, cercar de todas as maneiras, para que nós tivéssemos uma liberdade mais assegurada mesmo. Então, esse artigo 5º fala o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e a propriedade nos seguintes termos, nos termos seguintes. Sexto, item sexto. É inviolável, portanto, não se pode violar, a liberdade de consciência e de crenças, sendo assegurado o livre-arbítrio, o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Aí, então, falou que todo mundo é livre, né? Para realizar seus cultos. Tem mais. Declaração Universal dos Direitos Humanos, firmada em Paris, diz o seguinte: todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Estes direitos incluem a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, está falando que pode ter culto. Uma coisa é ter culto, né, gente? Outra coisa é a prática de determinadas situações dentro da casa espírita. Aí a gente volta lá no Marigó. Lembra quando ele foi preso, os espíritos iam fazer os tratamentos, eles eram curados, as pessoas eram curadas? Está aqui. João, o espírito sopra onde quer. Você escuta o seu sopro, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Sopro no sentido de Espírito. Então, não temos como segurar a manifestação dos Espíritos. Eles vão soprar onde quiserem. Portanto, pode haver a cura dentro do centro espírita, dentro da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, na floresta, dentro da nossa casa, porque os espíritos estão em todos os lugares. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos se eles influenciavam nas nossas vidas, e eles respondem muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles, os espíritos, que vos dirigem. Então, os espíritos estão em todos os lugares. Agora, existem cuidados que toda casa espírita deve ter. É o cuidado, por exemplo, com a cura, com o exercício ilegal da profissão. Quer dizer, no caso do instrumento, do aparelho. E hoje a gente observa, se existem tantas e tantas práticas médicas que são bem tênues, que não são evasivas, por que espírito tem que cortar com canivete, com colher, com faca, com não sei o quê? Não precisa. Não há necessidade de nenhuma desses instrumentos para se realizar, mesmo porque a cirurgia ela é feita no perispírito. A cirurgia não é feita no corpo, ela vai refletir no espírito, no corpo, mas ela é feita no perispírito. Então, não há necessidade que se tenha esses cortes, colocar-se o médium, o dirigente da casa espírita, a própria doutrina espírita em evidência numa situação negativa. Não há necessidade. Agora, o espírito pode curar onde ele quiser mesmo. Agora, casa espírita, hoje nós temos uma legislação que nos remete a mais cuidados com relação a lugares onde as pessoas se juntam, aglomerado de pessoas. Tem esse livro que é da Federação Espírita, Gestão da Casa Espírita, deve ser de 2014, por aí assim. Certamente logo teremos novas edições dele. Mas aqui nesse livro a gente vai ver quais as necessidades, quais as exigências com relação a uma casa espírita, a instalação de uma casa espírita. E a gente fala isso e as pessoas falam assim, não, mas a minha casa está tudo resolvido. E nós sabemos que não é assim, porque um tempo atrás nós tivemos o cuidado de observar algumas casas espíritas que não tinha o registro do imóvel, tinha centro espírita construído em praça, centro espírita construído em rua. Então, o centro espírita é uma entidade,
ele tem que ter um CNPJ, ele tem que ter toda uma documentação própria, com relação ao estatuto, com relação à ata, a registros nos órgãos competentes, a necessidade de um contador na casa espírita, porque as exigências também da Receita são muito destacadas com relação aos aspectos de patrimônio da casa espírita, bens da casa espírita, economicamente, e nós vamos trazer um seminário, salvo melhor juízo, no mês de outubro. Nós já fizemos isso em 2014, trouxemos um seminário para falar sobre legislação específica para a instalação de uma casa espírita. Hoje nós estamos falando com relação ao atendimento médico na casa espírita. No mês de outubro nós vamos voltar falando quais as documentações, quais as exigências da lei com relação à casa espírita. Então são essas exigências, essas situações que precisam ser observadas. Outro dia uma pessoa me perguntou assim: e se no caso tiver um atendimento, o médium está lá atendendo um paciente, e de repente esse médium pegou a chave da porta, ou uma colher, ou um chaveiro, qualquer coisa, e enfiou no olho da pessoa. O que o dirigente da casa espírita deve fazer? Bom, primeiramente, o dirigente da casa espírita não quer sair preso juntamente com o médium, né? Porque, dependendo da situação, poderá sair preso juntamente com o médium. Então, o que ele tem que fazer? Primeiramente, chamar o médium, porque o médium é o dono da sua mediunidade, ele é responsável pela sua mediunidade. O que ele tem que fazer? Chamar o médium e falar: ó bem, você não faz desse jeito não, porque assim não pode, né? Leia lá o livro dos médiuns, leia a codificação, você não vai ver em lugar nenhum falando que você tem que enfiar canivete ou faca ou qualquer objeto nas pessoas. Mas, se o médium disser assim, não, mas não fui eu, foi o espírito, tem que conversar com o espírito também, porque a gente tem uma ideia, nós temos uma impressão, e sobretudo quando a gente chega no espiritismo, que manifestou o espírito de luz. E não é assim. Espírito de luz, quando manifesta, é muito pouco. Eles manifestaram na codificação, eles manifestaram para o Chico, manifestam para o Divaldo e para os outros. Nós, pessoas assim, muito normais mesmo, para usar uma palavra bem suave, espírito de luz não está se manifestando perto de nós assim não, porque nós não atraímos esses espíritos pelos nossos pensamentos. A gente está pensando assim, nossa, mas fulano fez isso comigo, e eu fiquei melindrado, porque é a mediunidade mais ostensiva da casa espírita, é o melindre mesmo, né? Então a gente não tem, chama o espírito, olha, você não pode fazer desse jeito. E se continuar, suspende o trabalho. Suspende o trabalho, pede permissão para o mentor da casa, porque tem que ter uma disciplina, tem que ter uma orientação. E aqui na Constituição está falando que todos são iguais perante a lei. Então, o espírito também é igual perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Então, não pode ter esse tipo de procedimento em casa espírita. E a gente lembra também com relação à direção da casa espírita, e isso aí a gente já parte um pouco e vamos falar muito rapidamente, porque não é tema da nossa palestra de hoje, com relação às obras assistenciais nas casas espíritas. Nós ficamos muito felizes com a colocação que o Divaldo fez no Congresso agora, conclamando os espíritos a terem cuidado com a legislação. Legislação fiscal, legislação trabalhista, porque a gente imagina, não, mas tadinho, ele é bonzinho demais, vai ficando aí, ele vai prestando trabalho, vai prestando, daí a pouquinho, você sabe onde que é a Justiça do Trabalho? Ali na T29 com a T51, é lá que a gente vai resolver a questão do bonzinho. Então, há necessidade desse cuidado, e a necessidade também do cuidado com a legislação específica na área da Receita Federal, tributária. Há necessidade que a gente observe isso. E por quê? Porque existem muitas igrejas que são muito poderosas, e aí, conhece aquele ditado que o justo paga pelos pecadores, foi isso que aconteceu, né? Então, todo mundo foi envolvido e temos que ter esses cuidados, sim. Da minha parte, era isso. Muito obrigada, que Jesus abençoe a todos, muita paz.